Olá! Seja muito bem-vindo ao PIBcast. Puxe uma cadeira e sente-se à mesa conosco para aprender mais sobre o pão da vida nesse e nos próximos podcasts. Deus abençoe! Graça e paz, queridos e amados irmãos, aqui quem fala é André, pastor auxiliar da PIB de Pirajuí, e gostaria de deixar uma breve mensagem para você neste dia. A música que inicia esse áudio foi inspirada no livro de Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, o verso 21, quando o profeta, cercado por uma série de visões e profecias a respeito da nação de Israel, algumas das quais o povo estava inclusive vivenciando por causa do seu pecado. Então, o profeta, podendo ver e imaginar as coisas que lhe eram reveladas, ele, não suportando aquela situação, exclama: Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou quero trazer à memória aquilo que me faz ter esperança. Pois é, não tem como eu e você não ligarmos essa experiência vivida por Jeremias com o cenário político, social e econômico que temos visto hoje, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Nossa pequena cidade de Pirajuí, com filas que parecem intermináveis nos bancos, de pessoas em busca de um socorro por causa da falta de emprego, por causa das dispensas vazias. Máscaras que impedem a possibilidade de vermos um sorriso nos lábios, muito embora a falta do brilho nos olhos revelem uma sensação de perplexidade e de pavor, um estado de choque, como se as pessoas tivessem caído de paraquedas no meio do caos, sem saber como sair dele. Eu creio que você também tem visto tudo isso. E eu te pergunto, no meio disso tudo, como você está? Particularmente, eu te confesso que aquilo que os noticiários nos informam, as mensagens que nós recebemos durante todo o dia pelo WhatsApp, algumas pessoas com histórias bem escabrosas mesmo. Isso sem falar nos profetas oportunistas que querem o seu momento de fama, mas nada tem a ver com Deus, que vem com palavras inconsistentes e fora de lugar. Olhando por essa perspectiva, nós ficamos mesmo com a sensação de desespero, de medo e, muitas vezes, paralisamos. Mas eu e você temos o exemplo de Jeremias na palavra de Deus. E a minha oração é que a experiência dele nos inspire a usarmos dessa estratégia a fim de fortalecermos a nossa fé. O que Jeremias trouxe em sua memória como motivo de esperança foi a misericórdia do Senhor, pois tantas vezes na história Deus estendeu a sua mão para favorecer Israel. E quantas vezes eles não se corromperam, quantas vezes eles não se prostituíram, quantas vezes eles não traíram ao Senhor, quantas vezes eles não lhe viraram as costas, quantas vezes eles pensaram que enganaram o Senhor. E diante dessa mão poderosa, eles acabaram sofrendo as consequências pelo seu erro. E aí voltavam a clamar pela misericórdia do Senhor. E ele sempre os atendeu. Ele sempre nutriu novamente o seu apreço, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. E é por isso que o profeta se lembra das misericórdias do Senhor como razão para a sua esperança. O que ele tem na sua memória é o Deus que é o Deus da graça, o Deus da misericórdia. E eu
te desafio, como na experiência de Jeremias, a saber o que você tem usado de estratégia em sua memória como princípio de esperança. Quer uma dica? Jesus, exatamente. Jesus é a nossa esperança. Não se esqueça, não. Sabe por quê? Porque em Jesus está todo o amor incondicional. Nele está a paz que excede todo entendimento. Nele está a presença, a companhia de todos os dias. Nele está a intercessão diante do Pai. Nele está a promessa de eternidade. E a principal e primeira de todas elas, em Jesus está a vitória da vida sobre a morte. Aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória? Por isso, meu querido, eu queria te convidar a olhar para Jesus e focar nele a sua esperança. Ele e só Ele te faz andar acima das suas circunstâncias. Só Ele te faz mais que vencedor. Jesus é aquele que diz: haja luz. Jesus é aquele que realiza milagres. Jesus é aquele que na nossa impossibilidade diz: eu posso. Na nossa rejeição, Ele diz: eu quero. Na nossa incapacidade, Ele diz: eu faço. Firme o seu olhar para Jesus, confie nele, confie naquilo que ele está fazendo e não perca a perspectiva de esperança. Traz à memória aquele que deu o brado na cruz e disse: está consumado. Faz à memória aquele que diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no nosso lugar, para que todos aqueles que crescem nele, que trouxessem à sua memória a esperança no seu nome e no seu gesto, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. A esperança para você, a eternidade te aguarda. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas sobretudo nós deveríamos ter bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. Nele, eu e você somos mais que vencedores. Que a sua memória seja focada em Jesus, que as suas lembranças de esperança sejam em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Eu quero olhar para você, orar para você. Pai Celestial, muito obrigado por este dia, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos dá pelo seu Espírito. E nesta hora eu peço que o Senhor invada cada lar, cada coração aflito, onde estiver, em casa, no trabalho, preocupado, em filas de banco, temeroso pelo amanhã, que eles possam descansar o seu pensamento no Senhor, que o Senhor nessa hora possa trazer paz ao coração e que eles comecem a trazer à memória todos os feitos de amor, de graça e de bondade que o Senhor operou na vida, na família de alguém querido de cada um deles, e que isso possa ser o combustível de renovação e fortalecimento da fé, para que todos nós possamos caminhar, mesmo que vivendo esse momento separados agora, mas unidos no mesmo Espírito, em igualdade, lavados pelo mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário e que nos fez um em Cristo Jesus, que nos fez o seu corpo. Pai, guarda a nossa vida, guarda a nossa cidade, guarda o nosso país, guarda as famílias, Senhor, que são realmente a estrutura de uma sociedade. Traz temor no coração das pessoas, Senhor, e revela a sua graça e a sua bondade, em nome de Jesus. Got me like, woo, yeah, way up in the skies like